vai chamar agora o professor Aldir Félix Honorato. Ele é psicólogo clínico, supervisor de atendimentos profissionais, professor do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora e supervisor de estágio em Psicologia Clínica, mestre em Psicologia em 2017 pela Universidade Federal de Juiz de Fora e membro do Núcleo de História e Filosofia da Psicologia William Wundt, graduado em Psicologia em 2015 pela Universidade Federal de Juiz de Fora e realizou estágio curricular nas áreas de avaliação psicológica e psicodiagnóstico em uma clínica especializada em terapia cognitivo-comportamental. Professor, fique à vontade, tá bom? Boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite, Vocês me ouvem bem, né? Eu não gosto muito do microfone, não. E eu mexo muito, não tem problema aqui não. Agradecer o convite. Tem bastante tempo que eu não vou num evento presencial de filosofia da psicologia. A minha formação ela foi na área de filosofia, história e filosofia da psicologia. E normalmente eu em eventos de história da psicologia. Eu sou de Juiz de Fora e lá na região a gente tem congressos no Rio, BH e São Paulo na área de história da psicologia. É a primeira vez que eu vou num exclusivo de filosofia da psicologia. No início eu estava vendo o professor falando um pouquinho da importância da filosofia, por que isso é importante para a gente na psicologia. Ele até citou um pouco do Saulo Araújo, que foi meu orientador na graduação e no mestrado. E o impacto disso para a gente na psicologia é gigantesco. Até agora, a maioria foi exposição behaviorista, foi mais voltado para o Skinner. Então, a minha fala vai ser um pouquinho diferente do que a gente está vendo até agora. Eu trabalhei no mestrado com William James e a visão de uma psicologia científica no início da psicologia nos Estados Unidos com o próprio William James. Só que, mais recentemente, eu venho trabalhado com outra perspectiva de psicologia. E aí eu resolvi trazer um pouquinho do impacto prático de como que uma filosofia da psicologia pode impactar no trabalho do psicólogo no dia a dia. Então eu vou tentar fazer uma exposição um pouquinho sobre o psicodiagnóstico, o que é o psicodiagnóstico, quais são as concepções. O título poderia ser só questões filosóficas, porque ética está dentro da filosofia, método está dentro da filosofia, tudo estaria dentro da filosofia aqui. Então eu vou tentar trazer para vocês hoje uma exposição bem breve. Eu vou tentar defender a seguinte tese, de que metodologia científica, filosofia da ciência e método científico são a base para qualquer prática que o psicólogo queira ter dentro de um processo de um psicodiagnóstico. Então eu vou tentar fazer um paralelo com o raciocínio científico e o raciocínio clínico para a gente juntar as duas coisas e ver que não é algo que exclui. Filosofia e psicologia vão caminhar juntos e dentro da nossa prática clínica, para quem aí for para a área clínica depois, se a gente domina e se a gente compreende algumas questões filosóficas da psicologia, a gente consegue um diferencial gigantesco na hora de fazer o nosso psicodiagnóstico. Então a ideia vai ser a seguinte. Vou tentar trazer algumas questões conceituais, algumas questões éticas, algumas questões filosóficas e outras metodológicas. E no final eu tento juntar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Não vai dar tempo de entrar em detalhes de cada um desses aspectos, mas eu vou comentar por alto como que eles podem se juntar. E se eu conseguir, no final, a gente tem o mesmo raciocínio aqui. Então, para começar, a gente tem uma diferenciação entre avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Para quem já teve aula aí de psicopatologia ou psicodiagnóstico, quem for da psicologia, claro, viu que existe uma confusão conceitual entre o que a gente chama de avaliação psicológica e o que a gente chama de psicodiagnóstico. Os autores não chegaram num consenso até hoje sobre o que é um e o que é outro. Então a gente vai combinar aqui duas definições só para poder diferenciar o que é avaliação psicológica e o que é psicodiagnóstico. Sempre lembrando que não existe um grande consenso nas duas definições.
A primeira definição que eu vou trazer aqui é a do próprio CFP, né, do Conselho Federal de Psicologia, que vai definir a avaliação psicológica, mais recentemente, como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições ou finalidades específicas. Então, dentro do campo que a gente chama de avaliação psicológica, a gente tem algumas características que o psicólogo precisa seguir. Então, a avaliação psicológica ela tem o objetivo de responder uma questão clínica, e para você conseguir responder essa questão clínica, você vai lançar a mão de algumas técnicas de entrevista. Então, por exemplo, uma entrevista de anamnese, e a gente vai lançar a mão de testes psicológicos. Então, é um campo todo da psicometria aí que trabalha com essa questão de se é possível a gente medir aspectos psicológicos. Que aspectos são esses? É cognição, é emoção? O que a gente está chamando de medição aí? O que a gente pode compreender que é possível ou não medir da mente? Então, numa avaliação psicológica, a gente tem o uso desses testes. Independente de qual abordagem teórica que o teste foi construído, a premissa é que é possível, a partir de algum teste psicológico, a gente medir ou compreender algum aspecto da mente humana. Por mais que a definição de mente possa variar, por mais que a construção de um método científico para esses testes possa variar de acordo com as abordagens, a ideia é que na avaliação psicológica a gente tenha o uso desses testes para poder chegar a uma decisão. E o psicodiagnóstico, ele seria compreendido, aqui para a gente poder falar a mesma linguagem, como um procedimento científico de investigação e intervenção clínica, limitado no tempo, que emprega técnicas ou testes com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas, visando um diagnóstico construído à luz de uma orientação teórica, gerando uma ou mais indicações terapêuticas e encaminhamentos. Então, nessa perspectiva, o psicodiagnóstico seria algo mais amplo, algo muito mais complexo de se realizar e um processo científico. Ou seja, eu preciso de um raciocínio científico na hora de construir um bom psicodiagnóstico. E aí eu vou tentar mostrar ao longo da exposição que se a gente dominar esse raciocínio científico, ou seja, o método científico e o que está por trás dele, a gente consegue fazer um psicodiagnóstico com muito mais tranquilidade. Não é um processo simples, mas a gente consegue fazer isso com muito mais tranquilidade na nossa prática clínica. Aqui tem um quadrinho só para a gente poder, então, pensar alguns aspectos do que é o psicodiagnóstico e do que é a avaliação psicológica. Então, o psicodiagnóstico ele é esse processo científico, ele tem um objetivo de investigação e intervenção. Então, quando a gente vai realizar um psicodiagnóstico, a gente quer investigar sobre faculdades mentais. O que quer que isso signifique para o psicólogo? O que é uma faculdade mental é um grande debate na própria filosofia da psicologia. Eu tenho faculdades que são chamadas de cognição, então a gente tem atenção, funções executivas, memória, etc. Eu tenho faculdades emocionais, então eu vou avaliar a emoção, a afetividade dessa pessoa. Eu tenho uma avaliação que é comportamental, e aí a análise do comportamento ela se dedica em cima dessa pegada. Então eu tenho que investigar essas faculdades mentais. Só que se eu estou falando de um contexto clínico, para eu investigar, fazer intervenção também faz parte da investigação. Se eu tenho uma suspeita, uma intervenção pode me ajudar a confirmar ou excluir aquela suspeita dentro do processo de investigação mesmo. Eu tenho entrevistas clínicas variadas, entrevistas iniciais, entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, abertas, anamneses, triagens, vários tipos de entrevistas clínicas que vão ser utilizadas em cada etapa dentro do processo. Eu posso ou não usar um teste psicológico.
E aqui talvez seja uma questão em relação à avaliação psicológica. Na avaliação psicológica, eu necessito do uso dos testes. No psicodiagnóstico, nem sempre. Existem outras formas de avaliar essas funções mentais. Né? Claro que vai depender, de novo, de cada perspectiva teórica. Se eu sou da fenomenologia, eu vou entender de um jeito. Se eu sou behaviorista, de outro. Se eu sou da TCC, psicanálise, etc. Né? Cada perspectiva vai entender essas faculdades de um jeito. Então, sim, é possível eu investigar essas faculdades mentais sem uso de teste. Tá? Só que também posso lançar mão de testes, escalas, formas de medição para me auxiliar nesse processo de investigação. Eu vou avaliar diversos aspectos psicológicos, né? Enquanto na avaliação psicológica a gente tem sempre uma pergunta que visa ser respondida. Então, se eu tenho uma suspeita com um paciente de que ele tem, sei lá, TDAH, né? Então eu vou realizar uma avaliação psicológica, uma entrevista clínica e a aplicação de testes psicológicos com essa pessoa para responder essa pergunta. Dentro do funcionamento, essa pessoa tem o funcionamento desse transtorno? A resposta normalmente é sim ou não, em alguns casos inconclusiva. Vai precisar voltar isso para o psicodiagnóstico para poder avaliar e fazer o diferencial desse diagnóstico com esse paciente. Então, eu posso pedir uma avaliação psicológica dentro da minha investigação do psicodiagnóstico. Eu posso pedir mais de uma avaliação psicológica se eu achar necessário. Porque, às vezes, em algum momento, eu quero avaliar uma atenção, mas depois eu quero avaliar a memória. Eu estou com suspeita que essa pessoa tem um problema nas funções executivas, então eu vou investigar as funções executivas. Então, o uso ou não dos testes, ele é de acordo com a demanda que a gente vai ter ali. O psicodiagnóstico, ele sempre visa o diagnóstico. Né? Então, se eu tenho uma demanda clínica, para eu conseguir realizar, né, o tratamento ou o encaminhamento para o tratamento dessa demanda, eu preciso desse diagnóstico. Então, todo o processo de investigação diagnóstica vai me trazer no final um diagnóstico. Só que até eu chegar naquele diagnóstico que eu viro para o meu paciente e falo, ó, o seu diagnóstico é X. Eu tenho toda uma construção de um raciocínio por trás que vai garantir que provavelmente é aquilo mesmo que aquela pessoa tem. Tá? Provavelmente porque a gente nunca vai ter 100% de certeza. Assim como o método científico. A ciência ela nunca vai provar com 100% de certeza algo para a gente. Por isso que a gente trabalha com grau de incerteza na metodologia científica. 5% ou 1% a gente vai ter sempre uma dúvida, sempre algo novo pode responder melhor àquela nossa hipótese. E aí na avaliação psicológica, né, eu tenho as demandas específicas e eu vou responder essa demanda. Então, no psicodiagnóstico, a gente tem uma construção de um raciocínio ao longo do tempo que vai visar, ao final, trazer para a gente uma hipótese, né, diagnóstica. Um diagnóstico provável para aquela pessoa. Enquanto na avaliação psicológica, eu tenho uma resposta a uma pergunta. E é muito importante porque mesmo a gente usando os testes, né, a avaliação psicológica, para fechar diagnóstico de um paciente, né, o que vai dar para a gente realmente o diagnóstico é o processo do psicodiagnóstico e não a avaliação psicológica. Ela é só mais um elemento que a gente vai poder utilizar ali naquele nosso processo. Então, introdução sobre psicodiagnóstico e avaliação psicológica. E aí a gente traz, então, algumas questões éticas aqui. Eu selecionei só duas passagenzinhas do Código de Ética do Psicólogo para a gente poder desenvolver um pouquinho disso aqui. E lá no código tem o seguinte, que o psicólogo, né, ele precisa contribuir para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. E que ele deve contribuir para promover a universalização do acesso da população às informações ao conhecimento da ciência psicológica. Então, quando a gente vai analisar lá o nosso código de ética, né, a gente tem em diversos momentos, né, o conselho dizendo para a gente o seguinte, ó, a psicologia ela é uma ciência. O psicólogo ele precisa atuar no campo prático da psicologia, em qualquer que seja o campo de atuação, com uma perspectiva da psicologia científica. O ponto é que a gente não sabe que modelo de ciência é esse que está sendo debatido lá. O psicólogo ele precisa atuar do ponto de vista científico,
Mas o que é o modelo científico da psicologia? Quais são os métodos que o psicólogo criou ao longo dos anos, desde a nossa origem enquanto ciência independente, que define de fato a ciência psicológica? A psicologia, ela é uma ciência independente ou ela é algo que depende de outras ciências? Ela é ou não uma ciência de fato? Então, quando o conselho traz que a gente precisa atuar com uma perspectiva científica, eu preciso, enquanto psicólogo, saber qual que é esse viés científico que eu tenho. Eu entendo o que é uma psicologia científica. O que eu estou chamando de psicologia científica? Dentro do próprio campo da psicologia não tem um consenso muito grande. Quem já tiver estudado isso um pouco mais a fundo aí ao longo da vida, vai perceber que dentro da própria psicologia a gente tem um conflito sobre essa parte da psicologia é ciência e essa parte não é ciência. Eu vou considerar uma pesquisa que não é empírica como científica ou eu não vou considerar uma pesquisa que não é empírica como científica? Qual que é a perspectiva científica que eu estou adotando enquanto psicólogo? Se a gente quiser voltar um pouquinho mais, para a gente conseguir cumprir o desenvolvimento da psicologia científica, a gente pode até voltar um pouquinho mais. Qual que é aquela pergunta que é o terror para a gente da psicologia? Quando alguém chega e pergunta o que é mente. Qual que é o objeto da psicologia? Ah, é a mente. Tá, o que é mente? É quase igual a gente perguntar para um biólogo o que é vida. A gente entra em parafuso. Só que eu posso responder a pergunta do objeto de várias formas. É mente, é comportamento, é subjetividade, é cognição, tá? É comportamento social, é interação. Eu posso responder a pergunta sobre qual que é o objeto da psicologia de várias formas. E cada uma dessas respostas me leva a um método diferente de investigação. O método que eu tenho para a resposta que eu dei, ele é um método científico? Se sim, que modelo de ciência é esse que eu estou seguindo? Eu estou pegando lá da física, depois da revolução científica, um método prontinho e tentando aplicar na psicologia? Um modelo das ciências naturais eu estou tentando trazer para a psicologia? Se é isso que eu estou fazendo, o meu objeto, ele atende, esse método, ele responde o meu objeto? Porque se eu estou chamando o meu objeto de mente, e eu estou usando o método experimental, tá? O que é essa mente que eu estou investigando experimentalmente? É possível? Não é possível? Eu estou chamando de inconsciente, eu estou chamando de comportamento, eu estou chamando de cognição. Qual que é o método que a gente na psicologia vai usar enquanto ciência para que a gente possa divulgar isso? Porque eu preciso levar a psicologia científica adiante, seja para os outros psicólogos, para os outros profissionais, mas principalmente para a população como um todo. Como que eu vou defender que aquilo que eu faço é ciência se eu mesmo, enquanto profissional, tenho dificuldade em responder isso? Tá? Se eu vou para o lado mais behaviorista, igual a gente estava vendo aqui, a gente tem um método experimental sendo utilizado. Um método que vem lá de trás. A gente pode voltar no Skinner, pode voltar no Watson, no Wu, pode voltar lá no Pavlov se quiser. A gente tem um método para o estudo do comportamento. A gente pode voltar na psicologia comparada, na biologia, para entender o comportamento humano. Agora, se eu sou um psicanalista, como que eu vou fazer para estudar o inconsciente, o ético, as relações inconscientes do sujeito? Se eu sou da psicologia cognitiva, como que eu vou compreender a cognição humana? O que é isso que eu chamo de cognição? A mente funciona ou não como um computador? Então, eu preciso levar a psicologia adiante. E aí, se eu estou fazendo um psicodiagnóstico, eu estou falando de um ponto de vista prático. A minha visão de ciência vai impactar no diagnóstico que eu dou para uma pessoa. E aí, se eu dou um diagnóstico para uma pessoa, eu estou colocando um carimbo na testa dela, ela vai viver com aquilo para sempre. Então, é uma questão ética muito forte quando a gente traz isso para o campo prático mesmo da psicologia. Quem aí não conhece uma pessoa que foi no psicólogo, saiu de lá com 2 sessões com diagnóstico de TDAH, com diagnóstico de borderline, bipolar, depressão, ansiedade, etc.
Sendo que o que embasa a gente chegar e falar para um pessoal, você tem um transtorno, você não funciona como a população normal, você tem um problema psicológico que você precisa de tratamento. Para eu fazer isso, eu preciso ter considerado muitas coisas antes de entregar esse rótulo para essa pessoa. E isso vai passar pela nossa formação. Se eu sou um psicólogo que eu não sei qual que é o objeto que eu estou estudando, né, vou pegar o que está na moda agora, TCC. Eu trabalho com perspectiva da TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Se eu vou pegar do ponto de vista teórico, eu tenho duas teorias, né, de base, né, duas ciências que vieram antes da TCC se formar, que filosoficamente são meio contraditórias. Eu estou pegando o behaviorismo, né, comportamento, até o pensamento ele é comportamento, e estou pegando o cognitivismo, que é puramente mental. Usa todos os termos mentalistas que a gente quiser imaginar aqui e a gente consegue achar dentro do cognitivismo. Entretanto, alguém pegou, juntou essas duas coisas contraditórias e entregou uma prática. Né? E uma prática que tem indícios de eficácia testados cientificamente, com um método experimental. Né? E aí, olha só, teoricamente são contraditórios. Na prática, funciona. Como que a gente consegue avançar isso? Né? E aí cada área da psicologia vai entender esse funcionamento de um jeito. O ponto aqui é, eu enquanto psicólogo, né, vou lá para o meu consultório, vou lá para a minha clínica, o que eu estou levando de psicologia? Qual que é o meu entendimento da pergunta? Qual que é o objeto da psicologia? Qual que é o meu entendimento da pergunta? Qual que é o método da psicologia? Se eu não tenho uma resposta para essas duas perguntas, eu não tenho uma psicologia sendo feita de maneira crítica. Eu não consigo atuar do ponto de vista prático. Eu não consigo garantir que aquilo que eu estou fazendo, eu entendo quais são as vantagens e desvantagens para aquela pessoa. Então eu tenho uma implicação ética que vai ser muito profunda do ponto de vista prático. Se eu sou um psicólogo e eu não sei um pouquinho sobre método científico, se eu não sei ler um artigo ali e eu não sei identificar se aquilo é ciência ou não, independente da perspectiva que eu estou adotando, eu vou ter um problema significativo na minha vida. Tá? Isso vai trazer um prejuízo muito grande para os meus pacientes, para a minha prática, né? E aí aquela ideia de que terapia vai fazer bem, ela não é bem verdade. Uma porcentagem maior do que a gente gostaria, né? Cerca de 25% a 30% das pessoas podem se prejudicar com a psicoterapia. Tá? E aí a gente vai ter um pouquinho dessa perspectiva por trás. Então, de questões éticas, eu queria trazer isso. A gente precisa levar o conhecimento de uma psicologia científica adiante e eu preciso basear a minha prática dentro de uma psicologia científica. Tá? Eu estou sabendo ou eu não estou sabendo fazer isso? Para eu fazer o psicodiagnóstico, eu preciso saber. Senão eu não estou fazendo psicodiagnóstico, estou fazendo alguma outra coisa. Tá. Questões filosóficas. Coloquei só 2 temas da filosofia para nortear um pouco a gente aqui. Dentro da psicologia, seja científica ou seja clínica, que deveria ser científica, mas nem sempre é, né, a gente tem uma base filosófica empirista. Então, fazer diagnóstico é uma prática empirista. Não é uma prática racionalista, como muitos profissionais, principalmente na medicina, gostam de acreditar. Eu não sei o que está na minha frente. Eu vou precisar coletar essas informações e eu só consigo fazer isso majoritariamente de maneira empírica. Então, o psicólogo clínico, na hora que ele vai fazer uma investigação diagnóstica, ele está conhecendo a pessoa e ele vai testando coisas durante o diagnóstico. Tá? Não é simplesmente o paciente chegar, contar para a gente o que ele está sofrendo e a gente sai dali dando um diagnóstico, como muitas vezes parece ser. Vou abrir o DSM-5, vou olhar os critérios, tiquei tudo ali, a pessoa ela sai com o diagnóstico. Na prática não é assim que funciona, ou não deveria ser assim para funcionar. Porque na relação com o paciente, e aí
relação terapêutica, rapport, transferência, o nome que você quiser entender, a dinâmica nossa com o paciente ali, né, a gente está adquirindo experiência. O conhecimento ele vem majoritariamente a partir da experiência com o nosso paciente. Se eu estou fazendo a investigação diagnóstica dessa pessoa e eu preciso fazer a prática científica, né, a ciência não existe sem o empirismo. Quando a gente volta um pouquinho na história da psicologia e da filosofia, a gente vai ver o empirismo, seja o empirismo que vai surgir um pouquinho lá na Revolução Científica, se a gente quiser voltar antes e achar as ideias empíricas lá no Aristóteles, tá? É a experiência que vai trazer para a gente um conhecimento sobre o mundo, um conhecimento que a gente pode confiar. A ciência ela tem essa base empirista. Não só, mas ela tem uma base bastante empirista. E aí, se a gente vai estudar um pouquinho do método científico, a gente vai ver que é menos empiria do que a gente gostaria. Mas a parte empírica, ela continua sendo essencial. E o outro ponto dessas questões filosóficas aqui para a gente seria uma questão lógica. Fazer o raciocínio clínico, realizar o psicodiagnóstico, é uma questão lógica. A lógica filosófica por trás, tá? Eu não posso me contradizer na minha investigação com o paciente. Eu tenho uma lógica clínica a ser obedecida, tá? E aí a gente pode ir lá para o campo da filosofia, estudar lógica, vários modelos de lógica, etc. Mas eu tenho uma lógica. Eu não vou tirar aquilo de trás da minha orelha e vou falar que o diagnóstico é tal. Eu preciso seguir uma ordem lógica, cronológica, etc., de investigação. Tá? Eu tenho como base o empirismo, que vai me dar uma noção filosófica daquilo que eu estou fazendo, né? E eu vou ter o método científico sendo a base para o meu psicodiagnóstico. Então, duas questões filosóficas aqui, só o empirismo e a lógica como base para a gente durante o processo do psicodiagnóstico. E aí, algumas questões metodológicas. A gente tem várias formas de entender o método científico. Tá? Quem aí se dedica, né, a estudo do método científico, a gente vai ver que a gente tem um sem número de possibilidades metodológicas. Tudo vai depender de qual que é o nosso objetivo. Só que para a gente conseguir aplicar um método experimental, um método de simulação, né, uma pesquisa em realidade virtual, uma entrevista, independente do método que eu escolher, esse método ele vem parte de um raciocínio, que é aquilo que a gente chama de raciocínio científico. Tá? Que é o raciocínio que a gente vai precisar aplicar no contexto clínico, que a gente vai precisar aplicar na hora de investigar ali o nosso paciente. E aí a gente tem o seguinte, né, de uma forma bem simplificada aqui, eu não abri muitas caixinhas dentro desse raciocínio, a gente teria o seguinte: o conhecimento científico ele parte da observação. Se a gente quiser volta lá no Aristóteles já falava isso lá atrás, né, para a gente. Todo conhecimento da experiência parte de observação. Então, quando a gente está observando a natureza, algo salta aos nossos olhos, que chama a nossa atenção, e aquilo se torna o nosso problema de pesquisa. Uma pergunta sobre o fenômeno. O que é? O que pode explicar tal situação? A partir desse problema de pesquisa, a gente elabora na nossa cabeça hipóteses explicativas. Ou seja, a gente responde essa pergunta de maneira afirmativa para que a gente consiga investigar. E aí o que a gente chama de método científico, método experimental, né, ele vem aqui na quarta etapa da construção do conhecimento. Depois que eu tenho uma hipótese, e aí a gente pode voltar lá na filosofia da ciência, né, essa hipótese, para ser considerada uma hipótese científica, ela precisa ser falsificável. Ela tem que permitir um teste para ver se ela é verdadeira ou não, ou se ela só está errada. Então, a minha hipótese científica, ela vai dar para mim a natureza do método. Qual método que eu vou usar para testar a minha hipótese?
Se eu estou falando da ciência natural, o meu método ele vai ser empírico. Né? Ou eu vou para um laboratório, né? Ou eu vou simular as situações e vou reproduzir. Eu vou utilizar um método empírico, um método experimental, preferencialmente, com suas centenas de variações. Depois que a gente aplica esse método, que a gente tem os resultados, a gente vai para a análise desses resultados. Se eu estou falando de um método empírico, né, e aí a gente volta de novo lá atrás na história, né, essa análise dos meus resultados, ela é uma análise majoritariamente matemática, estatística, atualmente. Né, porque o que a gente acreditava lá atrás? Que a natureza está escrita em uma linguagem, e essa linguagem é matemática. O Newton acreditava nisso, o Galileu acreditava nisso, a gente volta lá no Pitágoras, lá na Grécia, se a gente quiser voltar na origem dessa frase. Então, a análise, né, eu vou descobrir qual que é a lei matemática que explica o fenômeno da natureza. E aí a gente tem na física, principalmente, várias e várias leis matemáticas para explicar fenômenos da natureza. Na química, posteriormente, a mesma coisa. Várias e várias leis químicas que ajudam a gente a entender as coisas. E aí a gente chega a uma conclusão, após essa análise. A minha hipótese, ela foi refutada ou não? Se a minha hipótese foi refutada, né, e eu fiz o método todo certinho, minhas análises estão corretas, né, eu continuei com o problema. Porque a minha hipótese era a resposta àquele problema. Se a minha hipótese foi refutada, o que eu preciso fazer? Eu preciso formular uma nova hipótese. E aí eu vou formular um novo método e eu vou continuar até que a minha hipótese não seja mais refutada. Minha hipótese não foi refutada, ela está provada? Não. Tá. Ela só foi corroborada. A gente não conseguiu mostrar que ela é falsa. Então eu vou continuar repetindo vários e vários experimentos para ver se a minha hipótese passa ou não a ser refutada. Não está sendo refutada, ela vai ganhando corpo. Ela vai sendo corroborada e ela começa a ser amplamente utilizada. O Thomas Kuhn tem um termo lá que a gente fala que ela vira um paradigma. Um paradigma do momento histórico daquela sociedade enquanto explicação científica. Então essa seria, de uma forma bem simplificada, o nosso raciocínio científico. E aí qual que é o raciocínio diagnóstico? Já que o psicodiagnóstico ele tem essa questão de ser científico. No raciocínio diagnóstico, a gente tem um paciente que chega com uma demanda, encaminhado ou não, ele pode buscar a terapia por conta própria, ou ele vem encaminhado de um outro profissional. Se ele vem encaminhado de um outro profissional, essa demanda normalmente ela já tem nome. Já tem ou um diagnóstico, ela já tem alguma coisa de antemão. Então eu tenho outras formas de avaliar essa demanda. Mas eu tenho uma demanda, eu tenho algo que precisa ser investigado, né, que o paciente muitas vezes tem certeza que sabe o que é, mas que durante o processo de investigação a gente descobre tanta coisa por trás que aquilo que fez ele chegar nem sempre é o que vai ser tratado de fato no processo terapêutico depois. Não vai ser a demanda que vai ser resolvida ou a queixa principal daquela pessoa. Então eu tenho uma demanda. A partir dessa demanda, o que a gente faz? A gente vai investigar a demanda. Então eu começo o processo de observação, de investigação da demanda daquele meu paciente, normalmente com entrevistas. Tá? Triagem, anamnese, entrevista inicial, entrevista motivacional, qualquer tipo de entrevista que eu quiser, eu vou lançar a mão para conhecer um pouco mais sobre a história daquela demanda. Então eu vou conhecer um pouco da história do paciente, mas eu vou estar sempre buscando também compreender os sintomas apresentados por aquela pessoa. Sejam sintomas relatados, sejam sintomas observados realmente pelo profissional. Então a gente tem tanto o que é relatado, a comunicação verbal daquela pessoa ali, como a comunicação não verbal. Então às vezes a pessoa chega relatando que ela é super tranquila e ela está extremamente agitada na cadeira. Então, a gente tem um conflito de informação. Às vezes a pessoa chega falando que ela dorme muito bem, você vai investigar a higiene do sono dela e é péssimo. Então, nem sempre vai ficar só no campo da comunicação verbal essa investigação. A gente vai também buscar o não verbal e outros elementos da vida dessa pessoa.
né? Nessa investigação, atualmente, a gente tem, por exemplo, a tecnologia ajudando a gente. Diversas formas, né, a gente consegue melhorar a precisão das informações com o uso de tecnologia atualmente. E aí, dentro da própria investigação, a gente também tem intervenção. Então, eu tenho uma pessoa que está dormindo mal, eu não posso deixar esse paciente continuar dormindo muito mal enquanto eu faço o diagnóstico dele. Até porque o distúrbio do sono dele pode confundir o diagnóstico real daquela pessoa. Então, eu já tenho intervenção. Tá? Então, eu vou intervir para que essa pessoa melhore a higiene do sono dela e que, melhorando a higiene do sono dela, alguns sintomas vão se amenizar e a gente conseguir ir excluindo as coisas que vão confundir o diagnóstico. Então, uma demanda super comum atualmente. Tenho TDAH. Se você for perguntar, você conhece pelo menos umas 5 pessoas aí na vida de vocês que falam que tem TDAH. Diagnosticado ou pelo TikTok ou por um médico. Né? Raramente por um psicólogo. E aí, essa pessoa, né, ela chega, tem TDAH e tal, eu vou investigar. Na hora que você vai investigar a rotina dessa pessoa, ela dorme mexendo no celular, ela fica 10 horas de tela no dia dela, não faz atividade física, se alimenta mal e tem um estresse absurdo durante o dia. Tá? Essa pessoa ela vai estar constantemente cansada, com dificuldade para dormir, prejuízo na atenção, prejuízo na memória, tá? Uma reatividade maior, porque o humor vai ficar mais irritado ao longo do tempo. E aí eu posso confundir isso com o diagnóstico lá do TDAH. Então, no processo de investigação, antes de eu fechar esse diagnóstico, o que eu faço? Espera aí, deixa eu intervir em alguns elementos da rotina dessa pessoa. Vamos melhorar a higiene do sono, vamos orientar uma melhor alimentação, vamos colocar esse paciente para fazer uma atividade física. Regulou os principais elementos da vida dessa pessoa? O funcionamento de um paciente TDAH persistiu? Se tiver persistido, eu tenho agora uma chance maior de realmente ser o diagnóstico correto. Não persistiu, é porque o diagnóstico não era aquele. Tá? O problema daquela pessoa era só uma vida desregrada. Tá? Era uma rotina de vida não saudável, que é boa parte do que a gente tem encontrado hoje. Então, eu tenho uma demanda inicial, eu parto para a investigação ou intervenção, né? E aí, durante a investigação, eu crio a minha hipótese diagnóstica. Ou uma hipótese inicial, ou a hipótese que eu vou continuar avaliando posteriormente ali. Eu vou repetir esse processo até eu eliminar todos os diagnósticos confusos e sobrar 1, 2 ou 3 diagnósticos daquela pessoa de fato. Cheguei a um diagnóstico com a investigação correta, eu tenho tratamento ou encaminhamento. Depende do tipo de procedimento que a gente vai ter que adotar. E aí, então, vamos juntar as duas coisas agora. Já que o psicodiagnóstico ele é um processo científico, né, ou ele deveria ser um processo científico, o que a gente tem, né, de comum das duas coisas? O que saber o raciocínio científico, entender sobre metodologia científica, saber qual que é a ciência psicológica, vai facilitar para a gente. Então, no método científico, né, no raciocínio científico, a gente tem a observação como o início do processo. No psicodiagnóstico, a gente também tem a observação. Tá? Ela é guiada a partir da demanda, mas também é um processo de observação desse paciente. Porque, às vezes, antes de saber qual que é a demanda, antes de ter um encaminhamento, só a forma como a pessoa se apresenta já traz para a gente um monte de pergunta sobre possíveis diagnósticos. Forma de se vestir, odor, jeito de andar, etc. Muita informação não verbal que vai ajudar a gente a observar algumas coisas. Então, eu também tenho o processo de observação dentro do psicodiagnóstico, né, a partir da demanda. No raciocínio científico, eu tenho um problema de pesquisa. No psicodiagnóstico, eu tenho as questões que vão aparecendo, tá, normalmente a partir da demanda daquela pessoa, mas conforme o processo vai avançando, não só a partir, né, da demanda, a partir de outras questões também. Então, eu tenho perguntas diagnósticas que vão surgindo a partir das observações que eu fiz inicialmente com aquela pessoa. Eu tenho a hipótese científica, né, eu tenho as minhas hipóteses diagnósticas. Tá? Hipóteses iniciais.
que eu vou testar. Da mesma forma como no raciocínio científico, eu vou buscar um método de teste para essas hipóteses, no psicodiagnóstico eu também vou buscar um método de teste para as minhas hipóteses. Eu quero ver se aquilo que eu acho que aquela pessoa tem, de fato, procede. Então eu começo um processo de investigação que pode vir com intervenção ou não. Tá? E aí, dentro da minha investigação, dentro do método que eu vou selecionar, vai depender da quantidade de hipóteses que eu tenho e do que eu preciso investigar. Tá? Se eu tiver a necessidade, eu aplico o teste. Tá? Se eu não souber aplicar teste, eu encaminho para alguém que faça avaliação psicológica. Eu mando isso para um outro psicólogo e falo, ó, investiga isso para mim. A pessoa vai investigar e vai me mandar o laudo de volta. Eu vou continuar anexando aquilo na minha investigação. Eu posso usar entrevista, eu posso usar intervenção, eu posso usar exposição com esse paciente. Então, para algumas demandas, a gente usa exposição. Mais recentemente, a gente consegue fazer esse processo utilizando tanto realidade virtual quanto tecnologia. Então, na hora de investigar determinados funcionamentos, você consegue fazer essa avaliação dentro de um programinha de realidade virtual. Então, eu quero expor o paciente a uma ameaça para poder ver qual tipo de resposta ele tem. Em vez de você fazer isso em vivo, onde você tem menos controle, você faz na realidade virtual, monitorando biofeedback, neurofeedback, você consegue monitorar e ter uma resposta muito mais precisa para o que você está querendo avaliar naquela pessoa ali. Então eu posso lançar mão de vários e vários métodos, desde que esses métodos estejam associados à minha hipótese. Não adianta eu ler um método novo e falar, vou usar só porque é legal. Não é assim que funciona. A minha hipótese, tá, aquele método responde a minha hipótese, eu consigo ver se eu estou errado, né, eu consigo testar. Depois a gente vai para análise. Análise das informações que a gente conseguiu coletar. Se na ciência a gente tem análise matemática, tá, no psicodiagnóstico vai depender do tipo de método que a gente usou. Eu usei uma entrevista, eu tenho um tipo de análise. Tá? Eu fiz um teste psicológico, eu tenho outro tipo de análise. Eu usei uma investigação para realidade virtual, eu tenho outro tipo de análise. Tá? Então a análise ela vai ser de acordo com o método que a gente selecionou. E a minha conclusão, no psicodiagnóstico, né, ela vai estar relacionada às hipóteses que a gente criou, mas a minha conclusão, né, o meu diagnóstico final, aquilo que eu tenho de diagnóstico daquela pessoa, vai indicar qual tipo de tratamento ou qual tipo de encaminhamento para outro profissional realizar o tratamento. Tá? Então, a conclusão aqui, ela é para o tratamento. E aí, a partir do estabelecimento desse tratamento, aí a gente entra com outra parte também que tem que ser científica, né, que é a prática baseada em evidências na psicologia. Né? Então, o tratamento que eu vou selecionar para essa pessoa é um tratamento que tem indícios de eficácia? É um tratamento que já foi testado? Eu tenho evidência científica de que isso que eu quero tentar com essa pessoa funciona? Eu tenho prós e contras? Então, a decisão do tratamento ela vai ser baseada nas evidências científicas que a gente tiver, né, dos tratamentos disponíveis. Então, a mesma lógica, o mesmo raciocínio do processo científico é o raciocínio que a gente vai usar, né, que a gente vai adotar ali no psicodiagnóstico. E aí, para fechar, alguns desdobramentos de como que isso vai impactar na nossa vida prática. Já que lá no nosso conselho de ética, né, nosso comitê de ética, a gente tem indicações de que o psicólogo precisa levar isso adiante. E aí eu separei duas implicações para a gente avaliar rapidinho. Um desdobramento que é na formação básica e um desdobramento que seria uma formação mais avançada. O que eu estou chamando de formação básica aqui? O que a gente faz na graduação? Tá? O nosso primeiro contato com as disciplinas que vão dar essa base do psicodiagnóstico para a gente. Então a gente está falando de metodologia de pesquisa, que normalmente quem não tem interesse em pesquisa passa chutado na graduação. Eu estou falando de filosofia da ciência para a graduação que tem essa disciplina, né, de filosofia da ciência, ou de história da psicologia, porque a história da psicologia também traz para a gente uma boa noção das questões filosóficas da psicologia, dependendo de qual que é a perspectiva de quem está ministrando a disciplina.
a própria disciplina de psicodiagnóstico, que já vem ali no meio do curso normalmente, as disciplinas de psicopatologia, o estágio que está no final, né, do curso já. Então, são disciplinas que a gente vai ter ao longo da graduação, né, vai ou não vai ter, vai dependendo de cada lugar que a gente está, que vai dar para a gente uma formação básica. Né? Eu não saio especialista em psicodiagnóstico. Tá? A graduação ela não faz a gente especialista em nada, ela é generalista justamente para a gente ter noção do que a gente quer aprofundar depois. Que aí vem a formação avançada. Né? Cursos de pós-graduação ou capacitação, consumo de conteúdo científico, né? A formação continuada, propriamente dita, do psicólogo aqui. Então, eu preciso continuar sempre me atualizando. Já que o método científico está sempre mudando, né, as coisas estão evoluindo, a gente tem métodos mais modernos, a gente tem formas mais elaboradas, né, o psicólogo ele precisa continuar se atualizando. Tá? Até para ele não cair na ingenuidade de achar que só porque é mais novo é melhor. Né? A gente tem a ideia de que a tecnologia está trazendo tantos avanços para a gente que tudo que é feito por último é melhor. Tá? Essa lógica ela não é obedecida na psicologia. Né? Tem um livro chamado Ecos do Passado, né, que o Saulo Araújo escreveu um tempo atrás, onde ele vai analisar os últimos 400 anos de algumas afirmações da psicologia, né, principalmente as afirmações fisicalistas, materialistas. Né? E aí ele vai mostrando para a gente ao longo de todo o livro que, século a século, a gente tem as mesmas promessas. Só muda o vocabulário, porque a linguagem foi mudando ao longo dos anos, né, e ele volta até o século XVII para mostrar que a tecnologia um dia vai responder tal coisa. Tá? O que é a mente? Um dia, quando a gente tiver tecnologia avançada, a gente vai saber o que é a mente. Tá? A gente vai explicar 100% do cérebro o dia que a gente tiver uma tecnologia muito avançada. Essa e outras afirmações ele vai avaliando nesse livro, né, chama Ecos do Passado. E então, se eu tenho essa noção do raciocínio científico, eu consigo, né, treinando isso ao longo do tempo, melhorar a minha percepção do que é científico. Não é só porque está publicado em um artigo que significa que é um artigo bom, que significa que é um artigo científico. Né? A gente vai desenvolvendo a habilidade de, lendo aquilo que está sendo feito, identificar isso é científico ou isso não é científico, isso eu posso utilizar ou isso eu não posso utilizar. E é isso. Eu deixei 2 contatos aqui, quem tiver dúvidas depois, indicações de leitura, é só mandar uma mensagem lá que eu digo para vocês. Muito obrigado, professor Odier. Muito bacana a explanação. Agora a gente vai abrir então para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor. Professor, talvez a minha questão vá um pouco além do que você trouxe, mas teve um momento que você, vários momentos, que você falou sobre visão de ciência, né? E uma coisa que eu tenho, depois que eu entrei na filosofia da ciência, me questionar muito. E aí me perguntar por que as atividades que povos indígenas fazem não pode ser considerado ciência também, porque eles têm instrumentos, medem, racionalizam sobre, descrevem, conseguem replicar, o que mais? Enfim, tudo que caracteriza, de certa forma, também o que a gente entende sobre ciência, porque a gente não considera esse tipo de coisa ciência também. Eu não sei se essa questão, talvez, se não tiver resposta também, tudo bem, é só uma cutucada assim, para a gente tentar refletir sobre. Beleza. Uma resposta simples não tem. Talvez a gente precise decompor essa resposta em alguns elementos. Todos os aspectos que você comentou estão no método científico. Replicabilidade, previsibilidade, análise, tudo isso tem também. O que não tem é o quem está fazendo, que na ciência importa bastante.
O que a gente considera científico ou não científico não é só o método que diz. A gente tem todo um contexto, né, histórico e social para a gente determinar o que é ciência e o que não é ciência. Eu posso te dar outros exemplos, né? Os povos indígenas, né? A cultura. Mas se a gente quiser olhar, é só a gente olhar para o Oriente. Quem aí fez disciplina de história, da psicologia ou filosofia da ciência, raramente a gente ouve comentar sobre o que existia no Oriente antes do que a gente está estudando. Tá? É como se não existisse nada no Oriente. Mais da metade da população mundial é como se eles não existissem. Só o que foi feito, Europa / Estados Unidos, é considerado científico. É como se o suprassumo da ciência viesse do que a gente criou nesse período. Então, tem uma questão que é histórica mais profunda para a gente conseguir compreender isso. E muitas coisas também vai de quem está com o discurso na boca ali. Hoje a gente tem várias pseudociências se intitulando ciência. Como a população geral não faz ideia do que é ciência, não é nem obrigação dela, porque a nossa educação não traz isso, a gente acredita. A gente acredita em várias afirmações aí pseudocientíficas que vão trazer essa confusão para a gente. Mas como é o pessoal do nosso grupinho ali falando, o pessoal passa o pano. A explicação seria mais nesse sentido aí. Alguém mais? Eu queria complementar a questão do Wellington, na verdade restringindo para o campo da psicologia isso, porque eu acho que é bastante polêmico também. Parece que há dentro da psicologia um tipo de esvaziamento também, e não só desse conceito, né, como tantos, mas do próprio conceito de ciência, quando a gente tem inclusive diversas abordagens que ora se diz científica, mas não querem também passar pelo crivo da ciência, vamos dizer assim, né? E fica nesse jogo. E, inclusive atacam outras abordagens, sabe que isso existe dentro da psicologia, como se uma ou outra fosse muito cientificista, né? E a gente tem um conselho daí que utiliza do termo ciência. E me parece que talvez seja mais interessante usar o termo epistemologia ou tipos de conhecimento mesmo, mas não de ciência. Porque daí eu estaria possibilitando a abertura de um leque maior de conhecimentos aí, dessa pluralidade de abordagens que existe, né? E não comprometendo o próprio conceito de ciência, né? Então, quando ela aceita algumas técnicas e outras não, porque passam pelo crivo da ciência, mas ao mesmo tempo outras abordagens, né, a gente vê que não se coloca, né, dentro dessa possibilidade de passar por esse crivo, né? Então eu queria que você fizesse algum comentário aqui, que você, na verdade, se você entendeu também o que eu quis dizer, né? Beleza, já me fizeram essa pergunta outras vezes. Eu dou aula de História da Psicologia, então sempre aparece algo nesse sentido. Tem algumas formas da gente enxergar essa questão dentro da própria psicologia. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando de o principal método que a gente conseguiu no Ocidente, né, vamos restringir assim, para conhecer a natureza. A gente está falando de um método criado pelo homem que explicou a maior quantidade de perguntas de toda a nossa história. E aí, o ponto é, se a gente não utilizar a ciência, a gente perde o parâmetro de comparação. O ponto científico aqui, por isso que a gente primeiro precisa chegar no consenso de qual ciência que a gente está falando. Porque depois que a gente tiver um consenso de qual ciência a gente está falando, por exemplo, a APA criou em 93 a força-tarefa para avaliar práticas baseadas em evidências. E eles colocaram um conceito de ciência que é restrito. É um conceito de psicologia experimental. É um laboratório, é quase experimento, experimento de sujeito único. E isso deixou grande parte dos psicólogos insatisfeitos. Só que aquilo ali dá para a gente uma régua, um parâmetro mesmo. A ciência, ela precisa padronizar algumas coisas para que a gente consiga entender. Então, sim, a gente precisa expandir um pouco mais esse conceito de ciência para a gente na psicologia, mas a gente precisa também que o pessoal faça uma força para se tornar científico. Porque senão a gente foge, né, de uma prática que, de novo, se ela não é científica, a gente não sabe o risco que traz para a população. E a psicologia ela tem esse quê mais prático
atualmente. Nem sempre ela foi assim, né, mas desde que a psicologia clínica chegou, ela tem essa questão mais prática. Então eu preciso garantir que eu tenho uma régua dizendo o seguinte, ó, se você usar essa técnica com o seu paciente, ele tem 95% de chance de melhora, mas ele tem 20% de chance de se matar. Eu preciso saber qual que é o risco que a minha prática ela traz para o paciente. Não só o benefício, mas o risco também. E aí, se eu tenho partes da psicologia que vão preferir não ver, porque aí, se eu não estou vendo, não tem problema, né, a gente não tem como conferir. Como que o conselho vai avaliar se a sua prática é nociva ou não, se ele não tem um parâmetro para avaliar isso? Né? E aí, não ter um parâmetro é uma das críticas que a psicologia recebe. A gente pode voltar lá no Comte, né, na crítica positivista, a gente pode voltar no Kant, uma crítica um pouco mais robusta à simplicidade da psicologia. Então a gente precisa ter essa noção. Então o caminho seria dar uma expandida, entender qual que é o conceito, e aí depois a gente vê o que fica e o que sai. Porque o que sair não é psicologia científica. O que ficar, a gente consegue padronizar e consegue estabelecer formas de avaliar mesmo, né, tanto o sucesso quanto o risco. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa voltar na teoria. E aí é a filosofia de novo. Se eu não tenho mais teorias robustas aparecendo, não tem como eu testar grandes coisas, eu fico testando técnica. Aí técnica, beleza, eu vou para o laboratório, faço um experimento e testo. Mas aquela técnica testa o quê? Qual que é o princípio psicológico por trás daquilo? O que eu estou avaliando de fato? Eu estou avaliando o inconsciente, eu estou avaliando a consciência, eu estou avaliando o quê? Eu fico sem essa resposta, se eu não tiver essa volta atrás. Perfeito. Esse é um debate que tem na psicologia, a gente pode voltar séculos atrás na história da psicologia, a gente vai encontrar esse mesmo debate. Só para pegar o exemplo do Kant, que é um dos principais ali para a gente. Ele ataca justamente isso lá no século XVIII. Ele fala, ó, a psicologia ela precisa de um objeto, de um método, de uma explicação para ser considerada uma ciência natural. Se eu quiser entender qual que é a psicologia brasileira, a gente tem uma influência que é basicamente, hoje, né, Estados Unidos e França. São as duas principais influências da psicologia brasileira que a gente tem. Algumas outras pequenas teorias europeias, mas a psicologia europeia ela não é mais a referência. A gente tem a psicologia dos Estados Unidos e uma psicologia francesa que chegou para a gente com Lacan, e, entre outros, alguns anos atrás. O debate continua sendo o mesmo. No Brasil, você consegue me citar um grande teórico da psicologia brasileira? A gente tem dificuldade. Uma teoria robusta de psicologia, no mesmo modelo, né, com grande explicação como o behaviorismo, como a psicanálise, como a fenomenologia, a gente não tem, porque a gente está olhando muito mais para isso que veio para a gente e a gente não está preocupado em construir uma consciência científica brasileira para poder chegar na psicologia brasileira. Isso. Então, a ideia é o raciocínio científico. É manter o raciocínio, não o método. O raciocínio científico a gente pode
colocar ele para qualquer tipo de população. O raciocínio. Tá? A criação do método, essa criação de método que é contextual. Né? Então, para eu conseguir construir uma teoria científica brasileira, o que eu precisaria? Observação, problema de pesquisa, hipótese e método. Que método? Um método que esteja dentro com o que a gente quer investigar no Brasil. Não importar um método, criar o próprio método. E essa é a grande virada. Né? Para a psicologia, ela dá esse salto explicativo, a gente precisa que o método seja criado para a explicação do contexto que ele está. Então, se eu estou no Brasil, estou no norte do país, o meu método ele tem que dar conta das variações culturais daquele lugar. E aí depois eu vejo quanto de validade interna e quanto de validade externa tem aquilo. A mesma coisa, eu estou no sul, esse método ele tem que dar conta do que está naquele lugar. Então, aí não é um problema do científico, é um problema fora da ciência. É uma questão muito mais... Então, não hoje. Hoje a gente olha para o Oriente e a gente vê grandes teorias científicas, grandes métodos científicos. Por exemplo, a inteligência artificial e a realidade virtual, né, ela é muito mais forte no Oriente do que no Ocidente. E ela chegou tomando de assalto o método científico da psicologia cognitiva atualmente. O grande ponto se eu quero considerar, né, o que os indígenas fazem e validar aquilo enquanto um método a reproduzir, né, que dá para reproduzir e tudo mais, eu preciso olhar para os indígenas como uma população igual a mim. Eu preciso olhar para a população preta, a população marginalizada, como seres humanos que podem produzir conhecimento. E aí essa questão não é a discussão do que é ou não científico ali, é uma questão muito mais política, né, e muito mais social. Aí a gente vai esbarrar em racismo, financiamento ou não de pesquisa, questões ideológicas, políticas, sociais, né, que aí é o pessoal da sócio-histórica que normalmente se debruça sobre esses temas. O grande ponto se eu quero adotar o raciocínio científico, dentro desse mesmo raciocínio que eu uso ele no mundo todo, eu consigo criar um método contextualizado. E aí eu atendo essas populações. Eu consigo englobar todo mundo naquilo que eu chamo de ciência. Mas eu preciso definir o que eu quero considerar ciência. Perfeito. Mas aí você concorda que não é uma questão do método científico, é uma questão ideológica. Não nesse caso. É uma questão muito mais ideológica mesmo. Do que eu considero digno de ser observado. Não é a questão da ciência propriamente dita ali. Porque se eu acho que só porque é europeu é melhor, eu já não consigo fazer ciência. Porque o método que eles fizeram na Europa não funciona no Brasil. Se eu acho que é porque veio dos Estados Unidos é melhor, não adianta, eu não vou conseguir reproduzir aqui no Brasil. Eu posso pegar um método chinês, vou lá para o Oriente, não adianta, eu não vou reproduzir ele no Brasil. Se eu continuar achando que é só importar, porque o que vem de fora que é bom, eu não resolvo o problema da ciência psicológica no Brasil. O DSM é um dos manuais que a gente tem, né? Por que a gente usa ele no Brasil? Influência dos Estados Unidos. E aí, só que o último DSM, só para fechar aqui, ele ainda trouxe um alerta pra gente, que é o seguinte, só funciona se você levar para sua cultura. Ele fala, não olha para os critérios e acha que é isso. Você tem que fazer o processo psicodiagnóstico na sua região. A CID-11 ela já é mais universalizada, então ela já traz avisos mais contextualizados. É um outro tipo de manual. Mas a gente tem dezenas e dezenas de manuais mundo afora. No Brasil, o DSM é o mais famoso justamente porque a gente acha que tudo que vem dos Estados Unidos é bom. Obrigado, gente.
responder da seguinte forma. Talvez a psicologia, desde que ela começou, né, desde que ela se institucionalizou, né, enquanto uma ciência propriamente dita, ela é bem recente. A gente está voltando aí, volta no Wundt. Enquanto institucionalização, ela é do século XX. Se a gente voltar para a institucionalização da psicologia, talvez a gente nunca tenha chegado em nenhum paradigma. Se a gente volta na história da psicologia, o que menos falta é consenso. E aí a gente pode voltar para duas perguntas. Talvez tenha dois consensos na psicologia. Qual que é o objeto e qual que é o método? Se você perguntar isso para 20 psicólogos, você tem provavelmente 20 respostas diferentes. Então, se você não tem consenso, você não tem paradigma. Você está numa eterna transição paradigmática, só que você não estabeleceu nem o primeiro paradigma. Então, você precisa chegar... Né, a gente está vivendo de respostas provisórias, vamos colocar aí 150, 200 anos dentro da psicologia. Tá? Isso é um grande problema. Entretanto, ela evoluiu bastante ao longo desse período. Né? Evoluiu como? Importando método de outra ciência, importando método da física, importando da química, né? Desenvolvendo métodos. Né? A gente pode pegar o Fetner desenvolvendo métodos dos limites, a gente pode pegar vários e vários psicólogos que desenvolveram métodos para poder tentar resolver. Só que a ideia popperiana ela foi ficando. Né? E ela não é unanimidade dentro da própria psicologia. Porque se a gente aceitar o Popper dentro da psicologia científica, a gente está excluindo 80% da psicologia, talvez. Isso é um problema. E a gente não quer excluir isso tudo que a gente chama de psicologia, a gente quer agregar. Entretanto, começou a surgir novas abordagens probabilísticas. A gente tem a IA, inteligência artificial, que já é debatida desde o século XIX, mas agora ela se tornou uma realidade e chegou de assalto na psicologia. Mais um problema que já existia na filosofia da psicologia e que agora tem uma questão prática. Então, o que provavelmente a gente vai fazer nos próximos anos? Seguindo o mesmo comportamento que a gente vem historicamente fazendo na psicologia. A gente vai tentar resolver o aqui e agora. Então, eu vou esquecer que existe um problema de inteligência artificial e vou focar em como que eu vou usar. E aí eu fico com respostas provisórias eternamente. Porque se eu não cheguei num consenso nem do que é a ciência psicológica, não tem como atingir paradigma. Eu vou ficar da forma como a gente é. E se a gente quiser pegar especificamente a psicologia brasileira, a gente é muito mais tecnicista do que teórico. A gente tem técnica para um monte de coisa. Né? Se você quiser uma técnica psicológica brasileira para parar de fumar online, tem. Agora, qual que é uma teoria psicológica brasileira que tem todos os aspectos filosóficos robustos para a gente testar depois? Isso a gente não tem. Tá? E aí o campo, tanto da história quanto da filosofia da psicologia, a minha formação é história e filosofia da psicologia. Né? Um método que junta as duas coisas. Nessa perspectiva, a gente vai analisar o que a gente tem. E aí, quando a gente faz essa análise mais profunda, né, a gente tem dificuldade de sustentar alguma teoria. Então, a gente está continuando buscando respostas provisórias para ver se um dia a gente acha um paradigma da psicologia. Não sei se é o objetivo, mas ajudaria, né? Pode ser. Depende de como a gente olha para a psicologia. Se eu olho para a psicologia assim, o meu método ele vai ser isso aqui. Se eu olho para a psicologia expandindo, eu consigo pensar vários métodos. Talvez um método robusto que atenda boa parte daquilo que eu entendo de psicologia. É um campo aberto. A gente está em busca de respostas provisórias.